Olá, como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido se vocês espero que tiveram uma boa semana, né? Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre as ciências e as suas segmentações do estudo em saúde. Quando eu falo isso, o estudo em saúde, né, no pós-morte. Quando eu falo isso, eu falo das suas subdivisões, né, que elas vão se dividir em parte e sendo abordagens específicas, tá? Que vão embarcar de acordo com as leis e o estudo climático voltado às condições do corpo após o óbito. Quando eu falo da tanatossemiologia, eu estou falando da ciência que vai estudar os fenômenos cadavéricos. Quando eu falo da tanatodiagnóstico, eu falo do estudo do conjunto de sinais biológicos que vão permitir afirmar o estado da morte real do indivíduo. Quando eu falo de tanatognose, eu estou direcionando o estudo aos meios de determinação do tempo decorrido entre a morte e o exame do cadáver. Quando eu falo na tanatoconservação, e aí tem um videozinho relacionado lá sobre alguns temas aqui, eu falo do conjunto de técnicas empregadas para a conservação deste corpo. Quando eu falo da tanatolegislação, eu falo dos dispositivos legais que vão atuar juntamente com a morte e o cadáver, tá bom? Então, a morte é um assunto que vai abordar grandes interesses a qualquer profissional da área da medicina, do ramo da medicina ou profissional de saúde, né? Que trabalha nesse mundo da morte, tá? Falei para vocês de tanatossemiologia e já disse também que é a parte da tanatologia que vai estudar o quê? Os fenômenos abióticos, né? Que estão relacionados à disfunção da vida. O exame tanatológico constitui de uma grande importância pericial devido ao tempo, causa ou até mesmo local da morte, utilizando-se também das características peculiares presentes no cadáver. Vai ter uma figura mais à frente que vai demonstrar exatamente essa tanatossemiologia, onde eu consigo observar o formato daquele corpo, o jeito que o indivíduo veio a óbito, e isso pode ajudar no diagnóstico causa-morte do indivíduo. Fenômenos abióticos, tá? Quem são eles? São aqueles fenômenos que, de forma gradual, se tornam evidentes no corpo, tá? E eles vão seguir uma ordem, porém, essa ordem pode ser alterada de acordo com a causa-morte, de acordo com o ambiente que o cadáver vai se encontrar, tá? Pode acontecer uma acidez ou uma umidade do solo, a fauna e a flora cadavérica, dentre outras situações. Existem modificações, porque eu não tenho mais uma biologia atuante, eu não tenho mais uma funcionabilidade de sistemas e aí começo a perder, né, nesse campo no campo celular. As células, elas deixam de receber nutrientes, os sistemas deixam de receber comandos, então eu tenho uma formação de uma nova constituição desse organismo, né? De um novo formato de vida que vai trazer a decomposição para esse corpo, né? Bactérias envolvidas com o processo morte. Os imediatos. Imediatamente, o indivíduo vai estar inconsciente, insensível e não vai estar móvel, não vai estar imóvel e ele vai ter a parada cardiorrespiratória. Consecutivos, eu tenho a algidez cadavérica, né, que é aquele, o corpo ele vai ficando gelado com o passar do tempo. Eu tenho a rigidez, que é o rigor mortis, e a algidez cadavérica é o algor mortis. A rigidez cadavérica é o rigor mortis. Eu tenho os livores hipostáticos, livor mortis, e a mancha verde abdominal. Isso nada mais é do que o processo de morte, né? A parada do funcionamento do organismo, as células elas vão entrando em pane, elas vão deixando de produzir vida para produzir o produto morte. E com isso eu tenho gases, eu tenho produções de bactérias que vão acabar trazendo esse processo de decomposição. Tardios destrutivos,
eu tenho a autólise, desculpa, que é a digestão, né? A partir do momento que essa célula ela não recebe mais nutriente, ela começa a se transformar, tá? Eu tenho a maceração, que é a transformação do cadáver. O músculo ele não recebe mais comando, não recebe mais nutriente, então ele começa a se transformar. Ele perde a sua forma, né, de proteção, de sustentação, para se tornar um conteúdo líquido, né? A putrefação, que aí eu já tenho o produto da bactéria já se transformando em gases, tá? O colicoativo e a esqueletização. Então, a partir daí, eu tenho endurecimento e eu tenho esse indivíduo ele perdendo toda a massa e indo para o processo de esqueletização. Tardios conservadores, mumificação e saponificação. E aqui você pode observar a tal da mancha verde abdominal, que é normal no processo por conta da disfunção orgânica, tá? Ó, a circulação postuma de Boardel, tá? Ela vai circulando, vou perdendo função em todos os órgãos. Normalmente esse corpo ele vai receber essa coloração roxa esverdeada, tá? E as células elas também perdem a função e o sangue ele já não circula mais, ficando consistente e ficando mais evidente. E aqui, nessa posição de boxeador, ou flictema postermortem, nesse tipo de situação, quando a gente encontra um cadáver em óbito, e o corpo ele vai falar muito com a gente, né? O corpo ele vai estar ali demonstrando os sinais do dia da morte, tá? Aqui o exemplo de saponificação, eu vou passar um videozinho para vocês entenderem. E aí vamos entender um pouquinho desse calendário tanatológico. Eu vou ter perda de peso? Sim, tá? Em torno de 8 quilos dia. Algidez, claro que esse corpo ele vai perdendo calor, né? O que faz essa termorregulação do nosso corpo é o metabolismo, e não tá mais funcionando, né? Então, por 3 horas eu tenho uma queda de temperatura do cadáver de até 0,5 graus Celsius, e até após 3 horas, tá? E a partir da 4ª hora ele vai perder 1 grau por hora. Os livores de hipostase surgem em geral entre 2 e 3 horas após a morte, fixando-se definitivamente em torno de 8 a 10 horas, né? Que é o post-mortem, tá? A rigidez cadavérica ela vai aparecer a partir da 2ª hora de morte, tá? Seguido entre 2 e 4 horas nos membros e 4 a 6 horas no músculo. 2 horas na nuca, 4 a 6 horas no membro e nos músculos do tórax de 6 a 8 horas. Essa mancha verde abdominal que vocês viram lá nas fotos, ela aparece em média, ela vai surgir entre 18 e 36 horas após a morte e tem início lá na fossa ilíaca. As gases de putrefação já no primeiro dia, tá? A partir do momento que, daquele jeito que eu expliquei, não tem mais vida, as células perdem a função e ela começa a entrar em digestão. E aí, nisso, ela vai criar gases diferenciados, tá? Que aí estão aí todos os gases que são as bactérias, né? As bactérias que vão produzir os gases cadavéricos. São esses aí, tá? O HC, o H, o N e o NH4. Todos esses são gases produzidos pós-mortes. Os cristais de sangue, que também você pode ver lá na foto, né? As veias ficam todas elas muito populosas e o sangue ele engrossa, ele vai se tornar um cristal, né? E surge após o 3º dia e permanece até o 35º dia de morte. E aí eu tenho esse conteúdo estomacal, a digestão se faz do estômago em torno entre 4 e 6 horas. E aí eu tenho esvaziamento de fezes e de urina por conta dos esfíncteres que não vão funcionar mais, tá? E aí eu tenho todas as legiões, ou todas as regiões, tá? Todos os processos da morte que ele vai primeiro de 15 a
a 20 dias o corpo vai perdendo todos os seus líquidos e vai perdendo o formato de vida. Depois de 3 a 6 meses, e aí todo o processo até 3 anos após a morte, onde eu só vou encontrar. Aqui, gente, é o processo de perda, tá? De liquefação, absorção de humores. Isso tudo acontece depois do enterro do indivíduo. Então, ele começa com a perda, né? O nosso corpo ele é osmótico, então nós vamos perdendo líquidos e esses líquidos eles vão sendo desfeitos. Até o último processo, que é 3 anos, onde só vai restar algumas composições, que é o esqueleto, né? E o cabelo que vai constar após esse tempo. Eu vou passar um vídeo mostrando, deixei isso para depois, demonstrando exatamente de 15 dias até 3 anos de morte, tá? Que é a fase aí da fauna cadavérica. Eu vou achar um vídeo para postar para vocês observarem, porque isso aqui é melhor observar para ver as fases do que eu ficar aqui falando, porque não dá. Cronotanatognose. Eu tenho a comorência e a premorência, né? E vai ser o estudo de grande importância no direito de sucessões e no direito tributário, no tocante ao ITCD, que é o Imposto sobre a Transmissão das Causas Mortes e Doação. Na premoriência, ela existe quando se pode provar que uma delas veio a óbito primeiro, né? Eu tenho uns corpos, mas eu sei exatamente quem veio a óbito primeiro. Na comoriência, quando 2 ou mais pessoas falecem ao mesmo tempo, lá é referido isso lá no artigo 8º do Código Penal. Então, quando eu tenho mais de 2 ou mais pessoas mortas ao mesmo tempo, eu vou utilizar o termo comoriência, tá? E quando eu sei quem morreu primeiro, eu vou utilizar o termo premoriência. No artigo 8, nos diz que se 2 ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes procedeu aos outros, premonição simultaneamente mortos. Então, quando eu não consigo presumir, eu tenho vários óbitos, mas eu não tenho como presumir quem morreu primeiro, eu tenho uma comoriência, de acordo com o artigo 8. Não esqueçam disso, hein? Tanatoscopia. E aí, o que significa isso? Vai ser o conjunto de exames que visam evidenciar a causa da morte, de acordo com um ponto de vista médico ou legal. Sinonimia: autópsia, necrópsia, necroscópia e necrotomoscopia, tá? São exames que vão ter por finalidade diagnosticar a realidade da causa-morte do indivíduo, tá? E também vai auxiliar na determinação da natureza jurídica desta morte, diagnosticando o tempo decorrido da morte e informando sobre as circunstâncias da morte e identificando também, assim, o cadáver. Legislação. Artigo 162. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, por evidências de sinais de morte, julguem que possa ser feito antes. Então, para ser feito antes, os peritos eles têm que fazer uma junta e julgar esse pedido, né? Formatizar tudo direitinho, você sabe que tudo isso gera muita documentação. Tempos. Inspeção externa. E aí, em que tempo eu observo cada questão, né? Na inspeção externa, eu vou ter a descrição das vestes, os sinais da morte, a descrição dos objetos, o tempo evidenciado para a morte, os elementos que vão identificar a inspeção de lesões, a compleição física, a inspeção das cavidades. Então, nesse momento aqui, é a inspeção externa. Eu quero saber quais foram as causas que levaram esse indivíduo a óbito. Na interna, eu vou observar a cavidade craniana, os órgãos do pescoço, a cavidade torácica, a abdominal, as cavidades acessórias e a cavidade vertebral. Existem instrumentais para esse tipo de coisa? Sim. Na maior parte das vezes são utilizados, não todos esses, tá, galera? E vocês vão observar aqui que nas aulas anteriores vocês já viram tudo isso. Faca, bisturis, tesouras, pinças, balanças, recipientes de colheita, né? Muitas das vezes aquelas conchas e baldes de inox que deveriam. E aí eu tenho porta-agulha, também as agulhas, os fios de suturas. Aí entrou a EPI, ó.
avental, luva, máscara, óculos, bota e aí lá vai, etc. São muitas coisas. Ambiente. Local da morte. Eu tenho a perinecropsia, pirenecroscopia forense. IML, já é a parte compulsória, né? Que aí eu tenho a equipe médica legal. E o hospital, que é a parte concedida, que eu tenho uma necrópsia clínica. Aí eu tenho o SVO, que é a necrópsia clínica sanitária mais utilizada para pesquisa. E a instituição de ensino superior, que é de interesse acadêmico. Todos esses vão mexer com o produto morte, tá? Segundo, tá na legislação. Aí eu tenho o Código Civil, o artigo 6, que vai nos falar sobre a existência da pessoa natural, que termina com morte. O artigo 8, que vai falar sobre a comorenência. O artigo 1571 do inciso 1, que vai falar sobre a sociedade conjugal términa. O artigo 1635, número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que vai extinguir o pátrio poder, tá? O Código Penal, artigo 107, extingue a punibilidade, pena de morte do agente. Artigo 121, matar alguém. Artigo 211, destruir ou subtrair ou ocultar cadáver. O artigo 212, vilipendiar cadáver. Então, esses aqui, ó, o Código Penal é em cima do profissional da morte, tá? Em cima das ações errôneas, falta de ética, falta de postura profissional, interesses pessoais, a troco de ganhos, aí eu tenho comprometimentos e eu posso ser penalizado. Código Processual Penal. E aí vem as penas, né? De acordo com o artigo 158 e 184, no artigo 162, a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, já se foi falado, salvo se os peritos assim entrarem com a evidência, tá? Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver. Quando não houver inflamação penal que apurar ou quando as lesões externas permitem precisar a causa da morte. E aí não vai haver a necessidade de um exame interno, porque está nítido que o indivíduo morreu por PAB, por PAF, por espancamento, por queda de altura. Então não existe a necessidade, tá? Lei das contravenções penais, vai estar lá no artigo 67. Inumar ou exumar cadáver com infração de dispositivos legais. Então, só existe a exumação de acordo com o pedido lei, ok? Eu preciso ter um auxílio da lei para fazer a exumação. Lei de acidente de trabalho vai constar onde? No artigo 86. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes ao acidente de qualquer natureza, resultem as sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho. E essa lei aqui, ela vai proteger o funcionário de qualquer setor dessa área contra qualquer acidente de trabalho. Lá no decreto-lei, no decreto federal 20.931, do artigo 16, na lei 6.126, de 30/6/75, o artigo 77 e o artigo 78 passa a artigo 77 com uma nova redação. Então, eu tenho reformulação dessa lei. Vai dizer-nos que nenhum sepultamento será feito sem uma certidão, ok? Do documento oficial de registro do lugar do falecimento extraído após a lavradura do assento. Então, eu preciso que esse indivíduo seja declarado por um profissional médico como morto, tá? Ele não pode ser enterrado sem essa documentação expedida pelo atestado médico. Inciso 1. Antes de proceder ao assento de óbito de uma criança de menos de 1 ano de idade, o oficial verifica se houve registro de nascimento e, caso de falta, será providenciado e feito. Então, se a criança veio a óbito, tem menos de 1 aninho, eu preciso averiguar se a criança tem documentação. Se ela não tem, eu preciso procurar a lei para
adquirir a documentação para depois, assim, fazer o pedido da certidão de óbito, tá? Inciso 2. A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestação de vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública, se o estado de óbito houver sido firmado por 2 médicos ou por um médico legista, e no caso da morte violenta, depois de autorizada pela autoridade jurídica. Então, para haver cremação, eu preciso ter uma calamidade em que há necessidade de eu utilizar esse processo, ou então que a justiça entre solicitando a cremação, ou então que o próprio indivíduo ele deixa escrito que ele deseja ser cremado. E ficamos por aqui, tá? Aí depois, na próxima aula, nós vamos falar dos principais materiais usados em conservação. E aí nós vamos assistir primeiro o material, a videoaula complementar, para observar esse trabalho de conservação de corpo, e depois a gente vai para a aula. Beijo, beijo, tchau e até a próxima.